Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que tá? Como é que tá? Tá brilhante? Tá bem, tudo Tá? bem? Tudo bem? Como que tá? Minha mente Brilhando brilhante. sempre. E aí? Fernando Bressan, muito obrigado. Mais um episódio da EAMES. Mais um episódio aí, nosso podcast. Chama, Pode bebê. crer, né? Pode crer, pode pode crer. A crer. gente não Pode esquece. crer que alguém acreditou na gente. Quem que foi? Essa pessoa que está aqui na nossa frente? Não, Quem? Confea, A Mútua, Olha CREA. só, nossos patrocinadores. Pô, Ah, financeiro, pô, tesoureiro. Quem tá pagando? Não, vamos agradecer, né, a quem nos proporciona tá trazendo esse conhecimento, trazendo, né, esses profissionais elibados aí que são referência pra gente, pelo menos, e pro nosso estado, pra nossa mim, profissão. são grande referência. Então, pra gente é o concurso, né? Então, agradecendo ao Confea, que é nosso, né, órgão mora e máximo, que a gente pode, né, que ele nos rege, né, e traz todas as regras, ao CREA-MS, né, hoje é nosso presidente Vânia, que faz um trabalho sensacional, e, né, está entregando um legado, acho que muito bom, a gente tem orgulho de ser, né, conduzido por ela. E a Mútua, a nossa caixa assistencial, a Mãe Mútua, então quem está realmente financiando, né, e também acreditou no projeto ali, em toda essa parte, né, que a gente quer deixar para os agrônomos, né, para os engenheiros em geral, que a gente quer trazer um conhecimento diferente, preparando o profissional 2030. Então, assim, obrigado à Mútua e que nos patrocine mais, que a gente vai, com certeza, entregar sempre um bom trabalho, né? Isso é a perfeição, isso aí é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. O resto é a mais. Aham. E quem a gente está recebendo hoje? Quem? Você apresenta. Ah, não, eu vou ter que apresentar Você isso. apresenta. Que ele é meu super. Jason, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo trabalho que você faz, pelos agrônomos e engenheiros desse estado e país. Seja bem-vinda ao nosso podcast. A gente acredita no futuro, a gente acredita no agro, pode crer. Olha, para mim é uma honra. Eu acho que a gente está consolidando uma ideia, várias ideias, né, que a gente já teve há tempos atrás de conversar, de sentar e falar sobre um pouco sobre tudo, né, referente às nossas profissões. Mas eu que agradeço o convite. Eu acho que a oportunidade de falar e conversar assim, num ambiente mais descontraído e com uma pegada assim que leva para todos a mensagem. Nesse sentido, eu que agradeço, em nome do CREA, chamar para conversar sobre a atuação dos profissionais. Enfim, tudo que
que diz respeito às nossas profissões, para mim é sempre uma oportunidade e conversar com vocês ainda, mais ainda, né? Agora vocês são nossos conselheiros lá no CREA, nossa coordenadora da Câmara de Agronomia e o Fernando conselheiro, então, assim, para mim é ótimo. A gente já se vê pouco, praticamente, Pois né? é. Nós estamos aqui novamente. Um pouco mais. Mas agradecer também essa oportunidade, Daniele, de conversar de uma maneira mais descontraída. Então, eu estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, para o que vocês quiserem perguntar e for a respeito da nossa atuação, eu estou aqui também. Muito obrigada. Eu quero agora que você fale todos os artigos da lei. Tô zoando. Falo? Fala? Não pergunta, ele fala. Realmente ele fala. Não, mas eu tenho uma IA, entendeu? Gente, ele é magoado comigo que com essa IA, que eu falei que ele é uma IA, que esses negócios de lei é tudo IA. Cara, você é uma referência para mim de como a gente se manter de forma ética, de forma profissional, enquadrado ali na lei. E, literalmente, você traz toda a tua bagagem, né? E aí, eu quero que você conte um pouco, né? Qual que foi sua trajetória profissional. Toda a sua bagagem ali dentro do CREA, né? Com essas legislações, as inovações, as maiores inovações que a gente tem hoje no sistema Confea. Eu acredito, né, hoje participando da coordenação, eu posso ter contato, né, com todo o Brasil. Então, tá dentro ali da tua gestão, né, como superintendente, como assessor nosso, né, todas as suas cadeirinhas ali que você ocupa, assessor nosso lá da Câmara de Agronomia. Então, é uma inovação, é tecnologia e tá dentro do nosso estado, né? O nosso estado está sendo levado e citado, né, como um grande... precursor, né? Pioneiro. E, inclusive, coisas que nem o Confea não tem ainda, né? De tecnologia mesmo. E aí, foi antes da IA. Agora, com a vinda da IA, é muito melhor. Mas conta pra gente aí sua trajetória. Mas isso é uma consequência, né? Uma consequência do trabalho. Isso que a gente tem hoje, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo CREA na gestão até da presidente Vânia, ele vem sendo construído, né? Então, a minha história dentro do CREA, ela começou assim de uma forma até que eu nem esperava. Sinceramente, eu não esperava trabalhar num órgão como o CREA. Eu venho da iniciativa privada, embora esteja lá no CREA há 11 anos. Esse ano vai fazer 11 anos que eu estou no CREA. Antes disso, eu atuei... Sou graduado em 2010, tem pouco tempo de formação. Antes de me formar de colar-grau, eu passei no processo seletivo de uma multinacional de agrícola, trabalhar como trainee em Maracaju, uma usina de cana-de-açúcar. Fiquei 1 ano como trainee, depois entrei na área de tratos culturais. Aí, dali já saí, fui para outra empresa em Ribas do Rio Pardo, trabalhando em outro setor de produção de carvão vegetal, para abastecer alto forno, siderúrgica. Então, assim, 2 ramos extremamente difíceis, porém muito técnicos, e com uma bagagem de conhecimento que você adquire ali da área operacional, da área técnica, de gestão. Eu saía de um ambiente de escritório e estava lá no meio no chão de fábrica. Então, isso me trouxe um aporte de conhecimento para que eu pudesse empregar posteriormente numa jornada que eu não imaginava estar. Saí dessa siderúrgica e entrei no CREA, então, através de um processo seletivo para assessoria da Câmara Especializada de Agronomia. Então, a Câmara de Agronomia, ela estava não tinha nenhum profissional da área de agronomia, porque a minha colega, a engenheira agrônoma Maria Rita, ela estava licenciada. Eu acabei entrando com um contrato assinado para 1 ano, com um contrato para 1 ano. Né? E estou há 11. Então, a única coisa que eu mantenho até hoje, desde então, é assessoria da Câmara de Agronomia. E nesse período, eu acho que é o que me levou aonde estou hoje. Hoje eu estou no cargo de superintendente técnico, sou responsável pelas áreas finalísticas do CREA, né? Desde a fiscalização, atendimento, e a área técnica que faz a gestão do colegiado, dos conselheiros e de todas as câmaras especializadas do CREA.
para que eu pudesse, a minha jornada até aqui, ela teve que ser construída em cima de tudo, de cima de todos os conhecimentos. Aquilo que eu falei, o Fernando não estava, mas você estava, eu falei assim, que eu sou o resultado de todos os conselheiros que já passaram e que eu assessorei nesses anos todos. Então, eu fui construindo isso através do conhecimento de cada conselheiro que passou ali. Então, isso possibilita que hoje eu desempenho o meu trabalho, a minha função de uma maneira mais... Para mim, é como se fosse uma... Eu não vou dizer uma brincadeira, mas é muito leve. fácil. É leve. Muito leve eu fazer o que eu faço, sabe? Para mim é muito... Então, eu não tenho tantos problemas com isso, porque quanto mais você evolui e aumenta seu conhecimento sobre aquele assunto, melhor você fica, né? Treino, né? Tudo na vida é tudo é treino. treino. Não é sorte, é treino, né? Treino dá resultado. E tem uma coisa, assim, muito interessante. Falei essa semana para a presidente Vânia, falei assim, presidente, eu acho que a gente ocupa os espaços que ninguém ocupa, porque não querem pagar o preço das coisas. O preço de estudar, de se atualizar, de se empenhar, se dedicar. E isso traz uma coisa para os novos profissionais. Eu acho que, assim, hoje nós estamos... E isso já traz um cenário aqui para o nosso próprio estado, né? Nós estamos numa evolução constante. O nosso estado, o CREA Mato Grosso do Sul, a Câmara de Agronomia nossa aqui do estado, ela cresceu junto com o nosso estado. E nós estamos hoje em um nível onde que o estado está sendo alavancado, nossa matriz está mudando, nossa matriz produtiva. Esse é um né? bebê. Então, assim, e nós, como conselho profissional, a gente está mudando. A agronomia, ela mudou nesse período e agora ela está se consolidando. Então, o que foi construído nesse período, ela é o resultado do trabalho e agora ela está se consolidando. A agronomia, como representante do agro dentro do CREA, ela veio num período assim, ela saiu lá de um estado assim, que ela estava praticamente em último lugar ali em termos de profissional, valorização dos profissionais, contratação dos profissionais, para ocupar aqui, para estar na vanguarda hoje, né, disputando aí com engenharias extremamente tradicionais no estado. Então, isso é o resultado de muito trabalho do nosso próprio conselho, das gestões que passaram no conselho. Eu estou como uma ferramenta para os nossos gestores e de aplicação das nossas atribuições. Então, hoje a gente está se consolidando, a agronomia se consolidando. O estado do Mato Grosso do Sul hoje é pioneiro em fiscalização em vários segmentos do agronegócio. A gente conseguiu desenvolver uma metodologia de trabalho que se consolida no Brasil inteiro. Nós somos case hoje para vários estados, para vários CREAs, em alguns segmentos de fiscalização, o segmento de cana-de-açúcar, florestal, crédito rural, captação de recurso financeiro público para aplicação no meio rural. Hoje o estado do Mato Grosso do Sul é case para os outros estados, né, quanto a isso. O convênio com a Iagro. Então, isso, nós temos um acordo de cooperação técnica com a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do estado, que nos possibilita cumprir esse papel de órgão fiscalizador que vai além, porque hoje nós conseguimos, de uma forma muito eficiente, fazer fiscalização em todas as propriedades rurais do estado, aquelas propriedades que plantam hoje e que em algum momento elas plantaram um pé de soja ali, a gente consegue fazer isso. Uhum. Mas o agricultor, ele sabe fazer isso, ele não precisaria de um profissional. Claro que precisa. Né? O produtor rural, mesmo com o know-how que ele tem, mesmo com o conhecimento, a agricultura, né, produzir alimentos, ela faz parte da evolução do ser humano. Mas fazer a produção de alimentos de uma forma segura, sustentável, eficiente, perfeito, baixo custo, aí precisa de um profissional. Perfeito. É aí que o nosso profissional ele entra e ele se faz necessário. E ele se paga, né, dentro da produção agrícola. Então, esse é o nosso papel hoje como conselho profissional. Eu atuo de maneira a garantir isso, garantir que os órgãos nossos colegiados, as decisões deles sejam cumpridas, né, dentro lá da nossa estrutura auxiliar. Então, eu atuo de maneira a fazer cumprir todas essas legislações. E assim, em relação à RT, né, e a gente está falando de fiscalização, é um tema
É um tema polêmico, né? Porque tem gente... Né? Tem opinião para tudo quanto é coisa. Mas eu vou trazer a minha opinião, tá? Como eu já fui consultora externa, já trabalhei CLT, não cancelei, não interrompi meu registro em momento algum, né? Sempre paguei, sempre tive dentro do sistema. E hoje, como autônoma também, eu vou dizer, eu continuo com a mesma opinião. A RT para mim é um contrato. Né? Então, ela me assegura daquilo ali. Então, não precisa recolher RT. Precisa sim, porque é a segurança para mim, não é para quem está me contratando. Né? Então, as pessoas reclamam de valor, enfim, eu acho que o valor máximo de uma RT é 200 e poucos reais, né? Isso. E em nenhum trabalho eu espero que vocês cobrem só Pelo isso, amor de Deus. 200 e poucos reais, né? E aí, assim, é uma segurança que qualquer coisa que acontecer, a gente tem o respaldo ali de uma RT. Né? E outra, eu trabalhei 12 anos sem recolher a RT, porque eu não exercia a função ali técnica para aquilo. Mas quando eu saí, para eu pegar novos clientes, eu precisava ter a declaração de competência. E muitas vezes a pessoa falava, não, a RT serve. Que a RT, eu não recolhi a RT. Cadê? Entendeu? Cadê Então, a assim, coleção? até o que eu faço na vida pode ser registrado a partir de uma RT. A coleção, né, que chama? Acervo técnico. Acervo técnico. técnico. Cadê? E eu não tive, né? Quando recolheu? quando eu estava como CLT, assim, a gente nem olhava para isso, né? E aí, agora, como que eu comprovo que eu atuei em representação, em recursos hídricos, em licenciamento ambiental, tudo mais, se eu não tenho uma RT? Exatamente. E lá na minha carteira de trabalho não está escrito todas as minhas descritivo das suas funções. atividades. Exatamente, 12 tá? anos de... Consultora lugar. técnica, pronto, acabou. Né? Então, assim, o quanto é importante, né, a gente não dar o devido valor a um instrumento que está à nossa disposição. Ele não está para nos nosso favor, prejudicar. né? É a nosso favor, né? Ele não está ali para nos prejudicar, ele está ali para resguardar nossos direitos e de agora e futuro, né? É exatamente isso, Dani, que a RT ela foi criada. Então, o legislador lá atrás, quando da edição da Lei 6496, ele quis dizer que a RT, profissional, a anotação de responsabilidade técnica para você, ela vai ser a sua segurança nesses itens. Ela limita a sua responsabilidade de tal forma que você só é responsável por aquilo que está ali. Né? Então, você é um profissional que foi contratado para um determinado serviço, você apontou ali na sua RT, você é responsável por aquilo ali. Ela tem força de um contrato de trabalho à medida que ela traz seu contratante, o contratado, a atividade que você está fazendo, ou a carga horária, quando se tratar de uma RT de carga e função. Ela traz o valor do seu contrato, quanto que você está cobrando pelo aquele contrato, quanto tempo você vai se dedicar por aquele contrato. Então, é por isso que ela tem a força de um contrato. E para a sociedade, ela define um responsável por aquele empreendimento. Perfeito. Então, assim, olha, quem que foi o responsável por isso aqui? Uhum. Né? Não, foi o engenheiro agrônomo fulano de tal, foi o engenheiro civil fulano de tal. Então, para a sociedade, ela ter um profissional resguardando aquele determinado empreendimento, aquilo traz segurança, que é o que nossos gestores, os presidentes de CREA, a nossa presidente Vânia, o presidente Vinícius do Confé, ele fala, a função princípio do CREA é trazer segurança para a sociedade, garantir a segurança para a sociedade. Mas de que forma? Garantindo que todo empreendimento ele tenha um profissional. E à medida que tem um profissional, o instrumento que define a responsabilidade dele e a segurança para a sociedade é a anotação de responsabilidade técnica. Mas o que eu ganho com isso? Aí ganha o que você falou. A anotação de responsabilidade técnica, quando finalizou os serviços, esse profissional ele vai lá, solicitação da baixa da sua RT, ele passa a compor o nosso histórico profissional, o nosso currículo profissional. Até então, até há bem pouco tempo, a RT ela tinha uma finalidade fundamental, o acervo técnico do profissional tinha uma finalidade fundamental, principalmente em contratos públicos. Nós tínhamos uma lei de licitações, a 8666, agora nós temos uma nova lei de licitações, ela traz a mesma previsão. Então, assim, que um contrato público ele só vai ser celebrado com uma pessoa jurídica que comprove a habilitação técnica mediante acervo técnico, né? Igual ao superior, né? Ao objeto da contratação. Como que se comprova isso? Através de acervo técnico
que é precedido de uma anotação de responsabilidade técnica. Perfeito. Só que ele vai além, Dani. Hoje, os concursos públicos, processos seletivos, eles são comprovados, né? Os processos seletivos hoje, eles estão mudando. Não sei se vocês observam isso, eles estão mudando e pedindo cada vez mais experiência profissional. Perfeito. Os concursos para docentes, as docências, principalmente docente técnico, ele já está pedindo experiência profissional prévia, não só uma experiência técnica científica, mas uma experiência profissional. Sim. Como que se comprova isso? Sim. Através de anotação de responsabilidade técnica, Perfeito. concedida ali pelo nosso conselho profissional. Então, assim, a RT ela é um instrumento para nós de extrema valorização profissional. Então, ele vai além. É lógico, o profissional ele também tem que se dedicar, ele vai ser responsável técnico por um determinado empreendimento, ele é o principal interessado em registrar a sua RT. Não espere as pessoas te cobrarem. No caso dos engenheiros agrônomos, não espere o agricultor te cobrar, não espere o CREA te cobrar, não espere a agência de defesa te cobrar. Registre sua RT, mostre a todos quem é o responsável técnico por aquele empreendimento. Então, essa é uma das principais funções da RT, fora outras inúmeras que tem para o profissional no mercado de trabalho. Então, assim, é valorização profissional. A RT é valorização profissional, instrumento de valorização das nossas profissões. Então, tem que utilizar, tem que registrar. Você mesmo deu o seu depoimento aí. Eu tenho vários. O pessoal eles só se dão conta da importância quando vão precisar. Sim. Aí sabe o que eles fazem? Não, Eles vão no CREA. Igual você falou, quem é o responsável técnico por isso aqui? Quem é responsável por essa cagada Essa aqui, cagada, entendeu? É eu próprio. Aí, puf, some todo Exato, mundo e some vai, todo mundo. do produtor. Não, pô, tem um responsável Tem, técnico. exatamente. E ele fez, e a natureza é dinâmica. Talvez eu, na minha capacidade, tenha acontecido isso, vem uma chuva, lá, e estoura tudo minhas curvas. Exatamente. Só que isso não me tira a responsabilidade, beleza. Mas eu, como técnico, sei justificar aquilo. Aí, se não, o que vai acontecer? O produtor sabe fazer, mas se vier um problema, ele não vai saber fazer. Exatamente. E aí, ele vai responder tanto pro CREA, porque ele teve uma atuação que não é dele, ele é leigo. Exatamente. Né? Também. E ele vai responder também para o órgão ambiental, porque ele fez as coisas ali de movimentação de solo e tudo mais e causou um dano ambiental. Exatamente, isso Entendeu? mesmo. Dentro da propriedade rural, é até interessante você falar isso, Dani, que é uma das coisas que eu sempre falo para a galera quando eu vou falar sobre receituário agronômico, sobre aplicação de agrotóxicos, enfim. O profissional, dentro de uma propriedade... mas eu sou responsável técnico aqui pela propriedade X. Mas qual etapa? O que você é responsável? Hoje as propriedades rurais, elas são empresas rurais, né? Então, elas não atuam dentro de apenas na produção agrícola, produção agropecuária, ela não atua só produzindo grãos. Ela tem a área dela de grãos, ela tem a área dela de pecuária, ela tem a área dela de floresta plantada. Então, assim, é bem dinâmico. E que bom, né? Ótimo, o portfólio de produção dela, né, é maior. Aí, às vezes, esse profissional ele só é responsável técnico, ele é responsável técnico pela produção agrícola. Ele não tem nada a ver com a pecuária, ele não tem nada a ver com a área florestal, ele não tem nada a ver com as outras coisas. Então, assim, e se ele registra essa RT global, ele está assinando o BO aparentemente ele está sendo responsável por tudo. Pela propriedade. Então, assim, defina a sua responsabilidade técnica e registre sua RT, porque inúmeras coisas podem acontecer. Dentro da propriedade. Sim. Dentro da propriedade. Então, esse profissional, ele vai só responder por aquilo que está ali. Com certeza. Com certeza. Eu Então, trabalho isso é importante. com análise de risco, né? Cenário de risco e gestão de risco, na verdade. Então, assim, a pergunta de quem é a tua equipe, ela tá ali dentro do questionário de cenário. Sim, sim. Né? Então, assim, se você já não tem um responsável, a primeira coisa que nós vamos colocar no seu plano de ação é cadê o teu responsável? Né? E principalmente, tendenciar, e aí eu tô com a minha empresa, eu posso fazer o que eu quiser, tendenciar quem é que vai te atender. Porque a gente tem profissional, tem ser humano bom e ruim, tem profissional bom e ruim. Né? Então, eu posso dizer sim. Por que esse cara é bom? Puxa lá o acervo dele de RT. Puxa a capivara. Exatamente. Quantas empresas ele atendeu? Exatamente. Quantos processos ele tem no CREA?
Pode né? ser o produtor. E a outra coisa desse negócio de colocar exatamente o que você faz, por exemplo, no licenciamento ambiental, que é uma área que eu atuo, a gente tem a opção de colocar que você está só elaborando o projeto, você não está executando no campo. Porque se der um problema, por exemplo, uma supressão vegetal, o cara não fez certinho a medição e extrapolou, hoje é satélite, é em tempo real, o cara sabe que você extrapolou ali o limite de onde que você pode suprimir e vai lá multar. O que o produtor vai fazer? Vai lá no profissional. O profissional talvez não tenha como assumir a multa, mas o produtor não sabe, que ele pode ir lá no CREA e denunciar. Exatamente. E é um ponto importante isso que você tocou, porque mesmo o profissional colocando ali aquilo que ele realmente é responsável técnico, mas se ele de fato não acompanhar aquilo ali, não souber o que está acontecendo ou passar as diretrizes para execução para o produtor, neste caso, você citou aí de supressão vegetal, né? Pronto. Supressão vegetal, ele precisa apresentar toda a documentação para o órgão ambiental, projeto, enfim, todos os estudos ali, inventário florestal, enfim. E também já apresentar a execução e apresentar um projeto de manejo e conservação de solo e água. Sim. Ali, o profissional que ele é responsável técnico pelaquela execução, ele vai ter que passar os parâmetros, as diretrizes, tudo que está contido nos seus projetos para o agricultor. Porque não adianta nada ele registrar uma RT, o órgão ambiental aprovar, por exemplo, e ele não passar isso para o produtor de maneira técnica, para o produtor executar. Então, não é também só registrar a RT e colocar as atividades que ele é responsável técnico. Obrigado. Fazer o acompanhamento. Fazer o acompanhamento. Senão ele incorre em acobertamento. O que é acobertamento? Ele registra uma RT, coloca um negócio ali, ele não quer nem saber para a empresa ou para a pessoa aquilo que está sendo feito. Amigo, é seu CPF. Então, assim, exatamente. Tudo que você tem na vida. Exatamente. É seu nome. Então, você acompanhe. Não dá para você deixar. Da mesma forma, eu brinco com o pessoal quando eu vou nas instituições de ensino, eu falo assim, pessoal, não saiam aí registrando RT pro primo, pra tia, pro fulano, pro cicrano, não. Porque é conhecido. Valorizem a nossa profissão. Tem que valorizar a profissão. Não são eles, não são as pessoas que estão passando aqui, 5 anos, estudando, né? Passando dia a dia. Somos nós. A sociedade, né? As profissões que elas são regulamentadas, ela funciona da seguinte forma. A sociedade, ela delega para nós, que passamos um tempo estudando, uma função de fazer aquele objeto daquela atividade. A nós, por exemplo, profissionais da agronomia, é nos delegado a atribuição de conceder autorização para uma pessoa comprar um produto potencialmente perigoso ao meio ambiente, à saúde do trabalhador, enfim, que são nossos produtos agrotóxicos, enfim, que faz controle fitossanitário. Defende a nossa Isso, exatamente, produção. Que defende, é o nosso remédio, né, ali para Exatamente. a nossa produção agrícola. Então, somos nós. Não é uma pessoa leiga ou outra pessoa que vai fazer isso. Então, a sociedade, ela nos delega essa atribuição. Por quê? Porque nós passamos na academia ali, então, isso é importante. Idem ao médico. Exatamente. A analogia é a mesma, Dani. A analogia é a mesma. Vai consultar Então, assim, com o padeiro, né? Exatamente. Então, assim, deem valor, tem que dar valor, assim... Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal, principalmente com estudantes, eu gosto muito de conversar com estudantes, porque assim, ali é aquele momento que eles estão idealizando a profissão, formando uma opinião sobre a profissão. Mas eles já entraram no curso de agronomia com uma imagem assim, nossa, agronomia, vou chegar ali, cara, vou formar, vou trabalhar, vou ganhar minha caminhonete, vou ganhar meu celular, vou pegar meu notebook, não sei o quê. Então, assim, eles têm essa cabeça, cabe a nós, eu acho que a mim, principalmente, e ao nosso conselho, principalmente, fazer essa imagem em relação à profissão de responsabilidade em primeiro lugar. A nós. Responsabilidade. Então, a todos nós, passar para eles essa imagem de que eles têm que agir com responsabilidade. Porque, assim, está lá no nosso código de ética, inclusive, que o nosso título profissional, o título de nobreza, né, em relação à nossa profissão. A gente tem que valorizar, tem que garantir que ele sempre esteja à frente e acima de qualquer ambição ou de qualquer conduta errada da gente. Pensar primeiro na nossa profissão. Então, isso, assim, para mim, eu acho que falar com a galera sobre isso é sensacional. Legal. E tirar, acho que a gente tem, acho que é um paradigma, tirar o caráter
né, que foi se formado ao longo do tempo, punitivo, né? Uma RT ou... não, o CREA só vem aqui me fiscalizar É um e órgão arrecadador. tem várias... Isso, mas o pessoal fala isso. várias fala narrativas, muito. mas assim, olha como é rico isso que o Jason trouxe. Eu tô forçando você a acompanhar a execução ou a ensinar o produtor ali. Poxa, eu tô praticando a minha profissão, eu tô treinando, eu tô vendo lá, eu tô indo no campo, sabe? Eu tô botando a mão na massa, que foi isso que eu me formei. Eu não formei só para, sabe? Assinar um documento, não, beleza, você faz lá na sua fazenda. Não, eu tô ali... o que você quer. eu tô te dando a oportunidade de executar uma coisa que você estudou para isso, ganhando dinheiro para isso e tá no lá, sabe? Porque assim, eu acho assim, quando você faz uma ação, ou você ensina ou você aprende. Então, se eu sou um jovem que eu fiz uma RT e eu estou acompanhando, eu tô criando quilômetros ali, eu tô criando bagagem. Cada fazenda é um cenário, cada cenário é diferente do outro. Não, se eu sou mais velho, poxa, eu vou ensinar o produtor, isso aqui que o senhor tá fazendo não é legal, não é certo, ou às vezes pode ser legalmente, mas, mas tem um sistema de produção diferente. Então, assim, eu consigo ensinar. Então, RT, eu tô forçando ele, né, a fazer a profissão dele, né? Tá lá praticando aquilo que ele ficou 5 anos ali, ou 7 no mestrado, enfim, a ser um profissional. E não é punição, é oportunizando isso, né? E valorizando. A gente briga muito, né? Igual você falou, você forma, você vai assinando RT para todo mundo. O nego cobra, sei lá, 100, 200 reais numa RT de responsabilidade técnica. Poxa, como valoriza a profissão com isso? Como eu faço no mercado, né? Isso eu gero um transtorno muito grande, né? E a gente vê o CREA com um jovem aí, né, na sua... Né, um jovem senhor. Um jovem senhor, na sua organização ali, a gente traz tira esse caráter punitivo, eu vejo muito o CREA, né, ensinando indo na universidade, trazendo essa diferença, acho que a oportunidade de nós sermos conselheiros é bom, porque isso há uma transição, né, há uma renovação de ânimo ali, né, sabe assim, porque o jovem ouve às vezes do jovem, a gente ainda está nessa fase que somos também formadores de opinião, né? Então, assim, é muito legal esse trabalho e a gente trazer para o agrônomo isso, né? Porque, a gente precisa fazer da forma certa, né? Não tem... E valorizar, né? Primeiro a tua escolha, Sim. né? Você escolheu aquilo ali, então você é o primeiro a se valorizar. Depois honrar quem bancou aquilo, seja a bolsa, seja seu pai, sua mãe. Ou você, às vezes, trabalhando. Isso aí, isso é importante, isso é importante. Aquilo ali, cara. Entendeu? Exatamente. Porra, se foi você que trabalhou... A Ana Beatriz fica brava, porque eu falo palavrão. Ela já vai me chamar a atenção. Se você que pagou aquilo, ou você foi bancado por alguém, honra aquilo, sabe? E se você não tá afim de fazer, e tá afim de fazer filantropia, então que você faça de outra forma e não desvalorizando uma profissão. Sabe? Abre uma ONG, sei lá, faz o que você quiser. Mas, assim, não é dessa forma, desvalorizando uma classe inteira, que você vai... Porque, às vezes, sua frustração pessoal, você acaba esbarrando, né? Na profissão toda. Sim. Não, e aqui você trompa no farpado, né? Porque você não vai pra frente. Exatamente. Aqui nos 3 você não vai. Né? É melhor... Tem amigo meu que manda, né? Pô, você coisou a minha RT aí, o meu processo, você me deu multa. Claro que eu te dei multa. Você formou comigo, você não sabe que você tinha que tirar uma RT? Agora vocês imaginam eu. Assim, olha, diariamente essa questão comigo meus colegas e tudo, mas enfim, eles sabem a imagem, eu acho que a gente constrói ao longo dos anos, da conduta. Então, pelo menos a minha, ela vem desde a época de colégio agrícola, né? De faculdade, Não, eu fiz, assim, a minha formação, eu nunca tive dúvidas do que eu queria ser. Eu nunca tive dúvidas, assim, de... Falar assim, eu quero ser outra coisa, ou... quando eu era molequinho, eu até queria ser militar lá, enfim, tive uma onda disso aí. Mas eu nunca tive dúvida em relação ao que eu queria ser. Eu venho de uma família... do meio rural, e aí eu fui para a escola agrícola cedo, com 11 anos de idade, fui para o colégio agrícola interno, em Amambai, e a opção pela agronomia foi, assim, instintiva, né? Essa multidisciplinaridade da nossa profissão. Eu tive professores lá, quando ainda era criança, que eram engenheiros agrônomos e que eu admirava muito. Então, a referência... De pessoas técnicas, de pessoas sábias, no momento exato da minha vida, quando você está construindo valores profissionais, e enfim,
foram de profissionais de agronomia. Então, aquilo ali eu nunca tive dúvidas. Massa. E eu venho com essa conduta, assim, desde essa época. Então, para mim, hoje, é muito simples eu falar não e eu falar sim com solidez, com Segurança. segurança. Autossegurança, né? Com segurança, porque meus amigos, eles nem me questionam dessas coisas, porque eles sabem o que eu vou dizer. Uhum. Então, eles sabem o que eles não pedir. E aí, ao longo do tempo, isso aí veio se consolidando. Mas uma coisa o Fernando falou aqui, interessante. Quando você vai tratar com o seu cliente ali, com o agricultor, uma das coisas que eu pratico e eu falo isso para os colegas, para os estudantes e para os colegas engenheiros agrônomos que estão aí no mercado, é assim, ó, a nós, ela foi dada um conhecimento básico sobre tudo. A agronomia, ela tem 3 pilares. A agronomia, ela tem 3 pilares dentro da sua formação. A formação em engenharia, a engenharia rural, toda a parte da solução dos problemas de engenharia rural. Nós temos a fitotecnia, produção vegetal. São todos os parâmetros para a produção vegetal, relação solo, água, planta. E a produção animal, zootecnia. Então, nós temos essa formação nossa nesses 3 eixos aqui, né? Aí, dentro da fitotecnia, se divide em vários outros, dentro da produção animal, vários outros, e dentro da engenharia rural, vários outros. Só que ela dá a faculdade, dentro dos seus 5 anos ali, das suas mais de 4.000 horas. Alguns 8, né? Pois é. Elas nos concedem, assim, conhecimentos que a gente vai buscar outros conhecimentos. Então, o profissional, ele não pode ficar ali parado, cara. Principalmente nós que trabalhamos com vida, com evolução, né? Com a biologia, desde a biologia básica até a fisiologia vegetal, nós temos que estar aperfeiçoando. Nós não trabalhamos com o conceito de física e matemática, nós temos conceitos que remontam de 5.000 anos, que nunca mudaram, são imutáveis. Já a biologia, ela muda. É vida, né? É vida, ela muda, ela evolui. E tem... esses tempos eu usei um conceito assim, um ditado assim muito... pode até parecer soberba do agrônomo, mas... Mas o nosso Deus, ele cria, cara. A gente melhora. Essa é boa. Nesse contexto, o cara tem que estudar. Que legal. Tem que se manter atualizado, tem que estudar o tempo todo. Para isso, olha, eu acho que quando eu comecei a estudar, assim, a gente tinha poucas oportunidades, né? Poucas possibilidades de estudar. Hoje está muito fácil estudar. Está muito fácil se atualizar com curso de especialização, mestrado, doutorado. É muito fácil. Não, e as áreas, né? E assim, Sim. pega um ponto que você gosta ou que você atua e se especializa naquilo ali. E vai. O agrônomo hoje o engenheiro agrônomo hoje tem muitos pontos que ele precisa trabalhar, que está entrando no mercado de trabalho, biotecnologia, né? Os bioinsumos como um todo. Se atualiza com isso. Aí nós temos culturas novas aqui no estado, culturas novas entrando. Eu mesmo estou me atualizando agora. Falei para você aquele dia, né? Falei assim, que eu precisava estudar um pouco mais sobre citros, entender toda a dinâmica da produção de citros. Para quê? Para eu poder auxiliar vocês. Com E no certeza. cerrado, né? E aí, os profissionais têm que fazer isso, sabe? Se manterem atualizados, a se atualizarem das tecnologias que tem. Porque o produtor, ele espera isso da gente. O produtor, o nosso cliente, ele é o pior cliente que tem. Porque ele já sabe fazer aquilo ali. Ele quer que você diga para ele assim, ó, como fazer aquilo ali melhor. Como fazer aquilo ali, aumentar a produção, como fazer aquilo ali melhor. Ele gastar menos, você otimizar o processo de produção. Perfeito. Você produzir você mexer um pouquinho ali na janela de plantio ali para plantar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Uma cultivar. Ele quer que você... Exatamente, ele quer que você diga isso para ele. Para que ele aumente ali, ó, 1 saca por hectare, 2 sacas, 3 sacas, em relação ao que ele já tinha plantado antes. Bota uma irrigação. Exatamente, é isso. É isso que é o papel do profissional. Porque produzir, o agricultor ele já sabe produzir, ele quer Por que si você só, faça né? melhor, mais eficiente, com menos custo e produzir mais. Esse é o papel do engenheiro agrônomo. Para isso que a gente está aí. Ó, o que o Jason trouxe, ó. A gente fala sempre, como eu cobrar na minha assistência? Pô, qual é o valor que eu gero pro meu cliente? Quanto eu valho? Quanto eu valho pro meu cliente? É valor, porque óbvio, se você gerar valor para ele vai te remunerar. É óbvio. Agora, se for lá só para assinar uma RT, porque ele é obrigado,
e não vai querer te pagar R$100, porque você não tá gerando nada para ele, tá gerando o quê? Um documento. Exatamente. Então, assim, agora não, isso aqui eu estudo, eu me capacito, eu vou ali, aí eu gero valor para ele, qualquer que seja, mas que gere algum benefício. Às vezes é produtividade, às vezes é uma produção mais fácil, às vezes é uma inteligência, às vezes é uma irrigação, enfim. Mas eu tenho que gerar alguma coisa. Eu só gero isso com estudo, com capacitação, com diferencial de profissional. Exatamente. Algo a mais. É o a mais. Exatamente. Mas essa parte da RT também, ela traz muito, né? A gente falou de irrigação, e aí a gente olha para um cenário hoje que a gente está vivendo, onde a irrigação, ela é quase igual ao nosso celular hoje. Ela é inevitável, né? Uma hora a gente vai ter que ir para o smartphone, a gente vai ter que dar uma evoluída aí no nosso celular. Mas a gente não consegue viver sem a água, né? Fato. O modo com que ela vai chegar na minha produção é que pode ser controlado. Irrigação. A RT é a mesma coisa. Vai acontecer a produção de alimento. Alguém tem que fazer aquilo ali. Então, o veículo somos nós, né? E a RT, ela entra como um seguro de carro. Exatamente. É para dar tudo certo. Mas na hora que der uma merda, é ela que vai te salvar. E é isso que é levado em consideração. Deu um problema, vai acionar seguro, vai fazer qualquer outra situação em que o produtor, até mesmo o seguro privado, ou ele vai contratar qualquer outra coisa que vai exigir um pagamento ali do que ele perdeu. Primeira coisa, tinha assistência técnica? Tinha profissional? Se tinha anotação de responsabilidade técnica dele. Então, esse instrumento, na hora que o produtor precisa, ele se torna fundamental. Por isso que nós, profissionais, aquele cara que está lá no campo, no dia a dia, ele tem que lembrar disso. Uhum. Mas esses caras estão me cobrando isso aí. Não, isso aí, além de ser uma obrigação legal sua, é uma ferramenta para você. Então, assim, essa é a mensagem que o pessoal tem que ter na cabeça, sabe? E da valorização, né? Da valorização, sim, ferramenta. Igual o Fernando falou, né? O cara chega lá e ele... o foco fica na RT, entendeu? O foco não tem que ser na RT, o foco tem que ser no profissional, no que você vai entregar, no resultado que você vai dar, na performance que você vai desempenhar. Exatamente. Né? Então, a RT, ela é mais um... É o meio. E ela é mais um papel ali no meio, entendeu? Ela é uma parte da burocracia. Da mesma forma que ele vai assinar, sei lá, o que assina aí na produção animal, mas se ele for um licenciamento ambiental, ele vai assinar a papelada de licenciamento ambiental da mesma forma que ele vai assinar a RT. Sim. Né? É só mais um papel que ele vai assinar. Ali, o documento propriamente dito, o que o profissional tem que ter em mente é o que está atrelado a ele. A responsabilidade dele é o que está atrelado àquele documento. Ali é mais um documento. Uhum. O produtor, na verdade, ele é mais um entrave burocrático. Mas quem tem que saber do real valor é o profissional. E saber o que está atrelado àquele documento. As responsabilidades que estão sendo trazidas ali com aquele documento. A partir do momento que ele coloca ali o nome dele, descreve as atividades e tudo, ele está trazendo aquelas responsabilidades para si. Então, assim, Aí, eu quero falar uma outra coisa. Que eu vejo muito a mesquinharia, né? Mas você paga a RT? Pergunta pro produtor. O produtor, tá bom, quanto que é isso aí, né? O que vai ser mais um pouco, R$200 no cara que já deve milhões, né? Cara, a RT é responsabilidade tua, é um instrumento de segurança teu. Quer dizer que, então, o Detran que tem que pagar o teu... PVA. Não, o teu seguro do carro. Seguro do carro. Para você ficar todo mundo resguardado na sociedade. Não, meu amigo. Isso aqui é um instrumento seu, você que tem. Do mesmo jeito que a nota fiscal é importante você recolher, porque isso gera lá credibilidade para tua empresa e tudo mais, a RT é o teu CPF, é a tua nota fiscal. Exato. Isso o profissional que tem que trazer isso para o contrato dele, na verdade. Uhum. Traz isso para o contrato. E para o coração, né? Para o contrato dele e para a rotina dele. Sim. Sabe? Para a rotina dele. Um dado importante, um dado interessante para vocês, assim, nós saímos durante o ano inteiro, né, no período de janeiro a dezembro, o termômetro que a gente olha lá no CREA são os registros de anotação de responsabilidade técnica. Então, a agronomia ela tem uma flutuação, onde que ela atinge picos nos meses de janeiro, junho,
julho. Safra. Janeiro, junho, julho. Aí, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, ela atinge picos, assim, altíssimos. E a gente consegue dimensionar, assim, como que vai ser e ter uma leitura de como está sendo o cenário produtivo do Estado. Sim. Assim, uma leitura, quando eu vou fazer as críticas em cima dos nossos dados, fazer uma análise, eu consigo visualizar. Tudo isso, e isso ele reflete o profissional, para vocês verem a importância. Toda a economia do nosso Estado, ela gira, ela passa pela mão dos profissionais, ela está ali. Exatamente. Então, assim, olha que interessante. E quando o engenheiro agrônomo, ele traz isso para ele, fala assim, poxa, é realmente isso. Aí ele passa a ver o valor que tem a nossa profissão, que tem ele como figura lá para o produtor rural, para o pecuarista, enfim, para o contratante dele. Então, nada mais justo do que ele pegar e trazer e falar assim, olha, esse aqui é o meu instrumento de valorização. Isso é o nosso dia a dia do profissional. E eu passei muitos anos orientando produtores rurais de forma direta mesmo, né? Não corporativa. E eu falava para ele assim, né? Falo até hoje, né? Quando eu tenho oportunidade para pedir a RT. Porque é uma segurança que, pelo menos, o profissional tem um respeito pelo conselho dele, pela profissão dele, né? Porque se o cara já começa ali burlando regras, o que mais que ele vai burlar? E ali ele está enganando quem? O conselho, o CREA, sei lá quem que ele está enganando. E o que ele vai fazer dentro da sua propriedade? É esse cara mesmo que você tem que contratar? Isso que é a atuação. Aí você já toca num ponto fundamental da atuação do profissional, que vai além da RT, que é a ética do profissional ali atuando com o agricultor. Hoje o profissional, ele é responsável por gerir e por fazer aumentar o patrimônio das pessoas, o patrimônio do agricultor. Esse ano nós tivemos aí, nós estamos vindo de um ano muito difícil para o agricultor. Esse ano tem previsões aí que terão alguns lugares que terão problemas. O agricultor, ele investe tem agricultor que ele tem como custear a sua produção, mas tem agricultor que a grande maioria, ele pega, né? Ele contrata esse recurso e quem é responsável por aplicar aquele recurso ali no campo é o engenheiro agrônomo. Com certeza. Então, olha a responsabilidade que ele tem de agir, né, com ética, tecnicamente, ser preciso, o mais preciso possível nas suas conclusões, tirar conclusões em cima de fatos, de ciência, para poder colocar para o agricultor. Então, olha a responsabilidade que ele tem. Aí a gente já ultrapassa a responsabilidade técnica dele. Por si a gente só, já né? vai... O legal, né? Então, se já ultrapassa o legal. Olha só como que isso é interessante. Aí, para ele ver a responsabilidade que ele tem. As pessoas depositam sonhos, dinheiro, tudo que ela tem nas nossas mãos. Sim. Ou que ela não tem, que ela financiou, Ou que ela não tem, né, Fernando? Não tem, né? Então, ela dela deposita isso e ela só... Então, olha só como que isso é importante. E aí não é só aquele profissional que está ali atuando diretamente com o agricultor, mas todos. O consultor técnico que está vendendo para ele ali, que está prescrevendo o produto, que está fazendo a recomendação dos fertilizantes, que está fazendo a recomendação, que fez a leitura da análise de solo e está fazendo a recomendação, né, de gesso, calcário, enfim. Todo mundo. Se ele não fizer bem a parte dele, se ele não fizer rigorosamente bem com ética, o agricultor que vai ter os problemas. Então, olha só. Por isso que eu disse, os sonhos das pessoas são depositados nas nossas mãos e no nosso conhecimento. Aí entra o que a Daniele falou assim, olha, o cara ali agir de forma ética, não esconder nada, não fazer conclusões em cima de coisas que não têm fundamento. Então, a atuação nossa ali com o agricultor, com o cliente, ela tem que ser a mais correta e ética possível dentro do conhecimento dele. Olha só como que já ultrapassa a RT ali que a gente estava falando da responsabilidade dele, né? Ela já ultrapassa tudo. Então, a gente vem de períodos difíceis aí, em que os profissionais, eles agem de duas formas. Tem aqueles profissionais que estão sendo punidos tanto por justiça, tanto pelo CREA com investigação de atuação
por falta ética, né? Tanto na justiça, nós temos profissionais que têm a sua atuação profissional ali investigada, a responsabilidade dele sendo colocada em xeque. Então, é um ponto importante. Quando você não age com ética e com a responsabilidade que está agregada ali na RT, a sua responsabilidade com a sociedade ela vai ser cobrada. Então, ela tem responsabilidade civil, administrativa, penal, criminal e ética pelo CREA. Então, assim, às vezes o profissional não para pensar isso. Eu só sou um agrônomo aqui trabalhando aqui nos confins do Mato Grosso do Sul, lá no meio da propriedade rural, mas a responsabilidade dele, se ele errar, ela vai ser cobrada, né, de todas as formas. Então, aí que é o ponto. A gente tem que trabalhar sempre evitando tudo isso. Tá? Trabalhando corretamente. É o seguro, né? É o seguro, trabalhar corretamente. Eu só estou documentando aquilo que eu faço, então assim, é bom, né? Porque me traz bagagem, me traz ali documentação, né? Então, é bom para todo mundo, não é punitivo, não... Ela surgiu lá, eu não estava na época que surgiu a RT, mas não é punitivo, é mais você tá ali registrado aquilo, né? Porque, eu falo que eu sou bom, mas, pô, não tenho 0 RTs. Não, o Jaso tem lá 100 RTs. Pô, ele trabalhou mais e a gente, né, sempre acredita na constância. Eu vivi isso. A gente acredita na constância. Ele trabalhou mais, teoricamente ele tem mais experiência de alguma forma do que eu que tô ali começando ou nunca me atentei para isso. Então, E essas coisas, Fernando, ela traz uma profissionalização. Ela profissionaliza o trabalho do profissional. Nós falamos bastante aqui daquele cara que tá lá, trabalhando lá na propriedade. Mas tem um profissional, né? Vocês são consultores, tem um profissional que ele trabalha como consultor. Tem aqueles profissionais que eles atuam em organizações, em órgãos públicos, né, que é o meu caso, por exemplo. Nós temos órgãos de fiscalização públicas que fiscalizam a atuação no meio rural, né, toda a atividade. Então, assim, a máxima, ela vale para todo mundo. Sim. A máxima, ela vale para todo mundo. Isso aí, nós falamos muito de produção aqui, mas o mercado de trabalho nosso é muito grande, né? O mercado de trabalho, diga-se de passagem, um dos mais amplos que tem. Então, a atuação técnica e ética desse profissional, com vistas à valorização mediante a RT ali, ela tem que ser em tudo que é lugar. Todos os lugares, independente. Aí vem um questionamento assim que o pessoal sempre fala: mas eu não sou contratado como engenheiro agrônomo. Minha CLT não é engenheiro agrônomo. Foi a minha dor. Então, assim, independente da atuação sua, do seu registro, se você se faz uma pergunta e também faça para o seu empregador no momento em que vocês estão discutindo isso. Em algum momento eu uso meu conhecimento técnico para a minha função? A exigência para me contratar era ter formação técnica específica? Então, assim, você é engenheiro agrônomo do mesmo jeito, da mesma forma, tá? Engenheiro agrônomo, a atuação do engenheiro agrônomo não é só aquele que é responsável técnico por uma pessoa jurídica ou por uma determinada atividade. Se você está atuando e que a sua atuação, ela requer conhecimento técnico, você está plenamente atuando como profissional. Então, você tem as suas obrigações legais perante a sociedade. O seu registro profissional, em dia com o seu registro profissional, anotação de responsabilidade técnica. Finalizou aquela atividade, baixa da sua anotação de responsabilidade técnica, baixa do seu contrato com aquele contratante, enfim. Então, assim, independe da atuação. Seja em órgão público ou empresa privada, ele independe. Se você está atuando e requer conhecimento técnico, você está atuando como profissional. Mas a área comercial, uma coisa assim que a galera sempre pergunta. A área comercial precisa... Como que você vai prescrever? Como que você vai passar um produto? Como que você vai posicionar um produto? Como que você vai recomendar que o produtor compre uma variedade A, B ou C em detrimento a outra? Se você não é profissional. Qual é a base? Então você não está atuando. Então não precisa do médico. Não precisa. Então, olha só. Então, assim, por ter uma natureza ampla, a nossa atuação, ela nos possibilita atuar no mercado, a área comercial, desenvolvimento de mercado, venda direta ao produtor. Então, olha só. Pesquisa, desenvolvimento, extensão rural, docência. Eu gosto muito da área de extensão rural, sabia? Extensão rural
é uma da... Achei que ele ia falar do inseto. Hã? Não, não. Entomologia. Não, isso é É. entomologia. Peraí. Isso é amor. Calma. Não, eu gosto muito da atuação profissional da extensão rural. O extensionista rural, aliás, o engenheiro agrônomo, por natureza, ele é um extensionista rural. Então, o extensionista rural é aquele cara que ele pega o conhecimento técnico, científico ali das instituições de pesquisa e transfere para o produtor rural. Nesse meio tempo aqui, ele pega aquele conhecimento, ele faz a digestão dele de uma forma em que o agricultor, seja ele um agricultor familiar ou um agricultor empresarial, um empresário do agro, ele vai transferir aquele conhecimento para o usuário final. Então, o extensionista rural, ele tem essa liberdade para levar o conhecimento para as pessoas. E está acontecendo uma coisa assim muito ruim pro extensionista rural. É uma profissão que ela está pouco valorizada. A extensão rural ela é muito praticada pelo poder público. O poder público ele tem essa designação de fazer a extensão rural. Só que hoje ela está sendo também abarcada por diversas entidades, né, paraestatais aí, e também instituições privadas levando isso aí. Por conta de que precisa muito transferir, essa transferência da tecnologia para o agricultor, ela tem que ser feita por um profissional. Não é ele que busca, né? É a gente que leva. A gente que leva, entendeu? A ciência ela tem que ser levada através... Um instrumento de transferência de tecnologia e ciência para a agricultura, ela passa necessariamente pelo extensionista rural e engenheiro agrônomo. É ele, né? É ele vai levar lá para ela. Você falou da entomologia aí. Eu sou eu não tenho problema nenhum de falar disso. Eu sou um apaixonado por controle de pragas. Nesse meio aí, eu me apaixonei por... A RT faz isso, né? Controle de praga. Também. Inseto. Eu me apaixonei por entomologia. Então, assim... Você é Regiane. Pessoas estranhas, essa. Desde muito tempo. Antes de faculdade, desde colégio agrícola, eu sempre gostei muito. E aí, quando eu entrei na faculdade, ali já nos primeiros semestres ali, eu já fui procurar iniciação científica. Comecei a trabalhar com a minha orientadora, grande pesquisadora, a doutora Railda. E aí, ali, ela já começou a me mostrar o controle biológico de pragas dentro da entomologia. Só que eu tenho duas paixões antagônicas, né? Eu sou apaixonado por controle biológico de pragas, mas também sou apaixonado por tecnologia de aplicação, controle químico de pragas. E assim, eu sou... Complementares. São complementares, eu também pensei Depende, nisso. são complementares. Hoje são complementares, hoje são. uma complementa a outra. Mas até pouco tempo elas tinham relação antagônica, né? Que assim, não se casavam, né? Hoje os produtos realmente são posicionados, levando em consideração que o outro que o agricultor está aplicando, né? Hoje eles estão trabalhando junto, sinergia, né? Então, os produtos, a empresa de químicos, ela tem uma sacada quando o agricultor está utilizando um determinado agente biológico, a sinergia ali. Que tudo chama agrotóxico. Sim, pela lei, tudo é a mesma coisa. Exatamente. Muito bem lembrado. Qual lei que é essa? Qual lei que é essa? 14785. É o pacotão do veneno. A nova lei, ela trouxe diversas mudanças, né? E trouxe algumas inovações. Ela modernizou muitas coisas, né? Não era aquilo que o pessoal, a classe agronômica queria, algumas coisas, mas ela modernizou. Temos alguns desafios pela frente para implementar a lei. Aqui no estado, a gente tem um avanço, a gente tem uma interlocução muito boa com o usuário, né, o agricultor, com os profissionais, com o poder público. Então, assim, essa aproximação, essa interlocução, ela cria um ambiente mais favorável para poder implementar de uma forma segura, sólida, né, essas novas ferramentas. Mas tem muito chão ainda pela frente. E a lei, ela trouxe... aliás, ela já trouxe da antiga lei esses conceitos. Então, por estudar bastante essa questão de legislação, fui me apaixonando por isso, sim. E hoje
quando eu vou falar, principalmente para o pessoal que está na graduação, sobre as responsabilidades, sobre setor agronômico, enfim, eu trago as duas relações. Falo, pessoal, vocês têm que aprender sobre os dois, vocês têm que aprender... Perfeito. Sim, o raciocínio de vocês, quando vai fazer e prescrever algo, um controle, vocês têm que pensar das duas formas. Até porque controle químico, ele vai ser a última etapa, não está dando certo. Todas as outras etapas, eu vou utilizar o controle químico. Eu vou utilizar um controle que tem uma eficiência mais imediata, mais rápida. Então, Remediar. E essa decisão, ela é do profissional. Aí nós voltamos tudo aquilo que a gente estava conversando no início. Tem que estar lá, né? Da responsabilidade. A decisão técnica, ela é do profissional. Porque é ele que cabe o poder decisório de prescrever ou não algo. Então, E de assim, saber todos esses mecanismos. Exatamente. O De produtor saber. não sabe tudo isso. Ele sabe o que o vendedor oferece para ele. Que muitas vezes não é ruim, mas não é para aquele momento, né? mas é a Não, ou mesma coisa. nem necessitaria. Nem necessitaria, Nem precisaria. Você vai lá na Drogazil. Aí, Drogazil me patrocina. Aí você tem o remédio específico que o cara, Sim. médico, te receitou. O que ele faz quando você vai sair? Te dá uma lista de coisa que tá na promo. Por você ficar lá consumindo. Entendeu? É isso que o vendedor faz. Ele entuba aquilo ali. O cara não sabe. Eu acho que eu tô precisando disso daqui. Ele leva. Entendeu? Não. Cai na ética, né? Exatamente. Não precisa. O cara já receitou, sei lá, amoxicilina. Pra que vai levar o resfenol? Só Vai porque tá se- na promo? Vai se dar uma Não, coriza. Entendeu? Mas é bem isso mesmo, é bem isso, sim. É o gênero. Está precisando, né? Tem necessidade, é a última etapa ali, não tem mais o que fazer com outra coisa. Hoje eu estava conversando com uma colega lá no CREA e a gente comentando sobre isso, sobre necessidade, né, de uso. Eu falei assim, olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que o pessoal tinha que começar a rever, assim, é aquele velho gráfico lá que a gente estuda na faculdade, lá, né, do nível de dano econômico. Está ali, chegou nisso aí. Então, assim, essa decisão, ela é do profissional. Ele vai olhar aquilo ali, vai fazer os levantamentos. Precisa? Não precisa. Então, assim, ele chegar para o produtor... Só que também, em contrapartida, né, vocês trabalhavam diretamente com um produtor rural, ele quer ver, né, ele viu ali uma determinada praga, ele quer ver aquilo ali morto. Cara, mas você pensa, é aquilo que você falou do dinheiro, entendeu? Ele pegou aquele dinheiro para produzir. Aí tem um ladrão dentro da propriedade dele, que é a praga. Viu uma Entendeu? mariposinha ali. Cara, ele não sabe se o ladrão Se é um ou se se é um mil. ladrão mesmo. Ou você tem um monte ali. E se o verdade. cara só quer dormir ali, entendeu? Ele só tá descansando ali. Ele não sabe. Ele quer acabar com aquilo. Acabar com tudo, E é imediatamente. segurança, entendeu? Ninguém foi perguntar, né? Então ninguém foi contar praga, ninguém foi fazer, cara, batida de pano, essas coisas que... Porque aí você lembra daquilo da relação do dinheiro. É meu dinheiro que meu tá ali, eu dinheiro. quero botar. Exatamente. Então, isso no dia a dia, e aí a gente entra naquela questão que a gente sempre conversa, assim, às vezes a sociedade, as pessoas, elas julgam esses comportamentos, mas assim, quem está ali na pele, né, Sim, não é momento. fácil. no momento, na pele do profissional, do agricultor, enfim, Sim. olha só, no dia a dia, como que tá ali aquilo. Então, assim, aí que se coloca bastante responsabilidade na mão do profissional. Sim. De que aquilo ali é uma decisão que ela tem que ser tomada por ele, tecnicamente, né, com base no que acontece. Mas você traz sempre... não, mas desde que seja uma decisão técnica, pode ser que não dê certo. Pode ser. Pode ser que naquele momento foi a melhor, mas o clima, enfim. Mas você tá ali embasado pela ciência, embasado pela sua, né? Por todos uns dados ali que você, né, coletou. Ok, não deu certo, porque é natureza, é vida, às vezes. Não é, Sim, o não é produto, sempre que a gente... o produto ele não foi eficiente por algum motivo ali, alguma coisa, alguma questão climática, tinha muita água, faltou água, o estágio de desenvolvimento da praga não tava ok para aquela aplicação. Então, assim, tem muitos fatores, Muitas variáveis, né? muitas variáveis que pode ser... Você embasou ali e fez aquela Exatamente, recomendação. exatamente. Mas você tava lá, né? Criatura, não por Isso. telefone, Não, e se né? responsabilizou, né? Não por aquilo. telefone, né? Muitas vezes. Você quer ver uma coisa que é de variável e com certeza tem um responsável técnico e o responsável técnico foi pego de surpresa? Nesse verão passado, as sementes, 25% das sementes cozinharam embaixo do pivô. Aham. Pegou o responsável técnico de calça curta. Porque ele falou, opa, eu já eliminei
A parte da água. Eu já pus a cultivar que eu tô acostumada a usar debaixo da água. Só que ele não fez a previsão toda desse clima lá dentro do solo. 700 graus debaixo do sol. 700 graus numa estufinha, né? Eu molhei com o pivô e o trem deu... Então, assim, excesso é uma de temperatura. adaptação, né? Aí vem de novo o técnico, aí volta talvez, né, a escadinha lá para pesquisa. Vamos desenvolver um cultivar para esse clima, para debaixo de pivô, Quantos 1000 anos a gente vai demorar para isso? Exato. Olha interessante isso aí você falando. O pessoal que estava conversando hoje, eles trabalham com hidroponia, com alface. Aí a gente conversando sobre essa relação clima, né? Como que tá hoje, enfim. A dificuldade que o pessoal está tendo por conta, cada vez tem que utilizar mais irrigação, enfim. Aí ele falou assim, Jason, a situação está complexa ao nível de que a gente está tendo que resfriar a água para aplicar na hidroponia. A gente tinha, o nosso reservatório era suspenso. A água estava esquentando muito ali. Nós colocamos tanque escavado, a água ainda continua esquentando. Então, assim, olha os fatores que interferem na produção. E, assim, às vezes, esses fatores são imperceptíveis, assim, mas a pessoa profissional ali que está atuando, ele conhece o ambiente que ele está produzindo, ele consegue chegar nesses fatores. Ele vai eliminando. Ele vai eliminando. Esse aqui não é. Ele vai eliminando. Mas olha só, antes, a limitação de produção chegava a ser, mais um solo ou aqui não chove e tal. Hoje é tudo. Tudo. Hoje é tudo. E é vírgula que faz a diferença, a precisão. Exatamente. É aquilo que você falou, mexeu na escala ali de plantio, puf, arrumou. No próximo ano talvez não seja essa variável. Por isso que conhecer o ambiente de produção é importante. O profissional conhecer o histórico do local é importante. É para ele poder chegar nessas decisões, junto com o agricultor, falar assim, olha, nós vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, mudar aqui, mudar ali, aplicar isso, aplicar aquilo. Então, conhecer o ambiente hoje é muito importante, principalmente o profissional que está lá no campo, o poder de decisão ali, ele tomar em função do que realmente acontece. Eu vejo aí muita gente, assim, principalmente por pressão comercial, colocar protocolos. Não existe protocolos. Eu pensei nisso agora. Não existe protocolos. Eu compro minha aplicação para a safra inteira. Como que eu vou prever? Vou fazer um pacote aqui para segurar o preço. Então, assim, não, eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo na relação comercial do agricultor, naquele momento se ele pode ou não. Eu estou falando especificamente do profissional. Como que eu vou prever? Mas é cíclico, todo ano acontece, não sei o que, cara. A gente tem que pensar que a gente está trabalhando ali com a planta, com tudo que envolve ela, seja praga, né, fungo, bactéria, vírus, plantas daninhas, enfim. Tudo pode acontecer. Né? Então, você imagina um cenário em que o agricultor ele estava preparado, né, há 4 anos atrás, aí, num cenário dele trabalhar com soja, com as pragas tradicionais ali, né, o complexo de percevejo, lagarta e tal. Do nada aparece licoverpa, aparece tudo que é coisa, loucura, e aí? Né, gente? E o portfólio que ele já tinha comprado ali, todo o pacotão que ele tinha comprado. Então, assim, o profissional ele tem que trabalhar naquilo ali. Aí, ó, uma coisa interessante. Nessa época aí que houve aparecimento de licoverpa, por exemplo, sabe o que foi um dos fatores que determinantes para que o profissional pudesse receitar um produto que não tinha registro na época para aplicação? Era o histórico da propriedade. Ele demonstrar para a agência de defesa que ele já tinha utilizado vários outros produtos, vários outros princípios ativos e não surtiu efeito. Então, olha só, aquilo que a gente estava falando. As RTs. RT? Olha só. Então, assim, olha que interessante isso aí. Então, conhecer o lugar onde você está produzindo, onde você está assistindo é fundamental, importante demais para você tomar suas decisões
aquele profissional que se dedica, que tem tudo monitorado, anotado. Hoje a gente tem infinitas possibilidades de ferramenta, Por isso gestão que ali. a palavra mais falada pelo agrônomo é Depende. depende. Tá lá no seu... É isso. O seu juramento. É, o seu juramento. Juro falar depende. Juro falar depende antes de tudo. Esse depende, ele tem uma armadilha nele, né? Depende, ele pode não saber do que ele tá falando, mas depende quando a resposta ela tem mais de um fator, que é aquilo que a gente estava falando, né? Receita de bolo. Né? Mais de uma coisa que... Mais de uma resposta, mais de uma variável. Então, assim, esse depende... O cara que chega e fala isso aí não tem a resposta para dar posteriormente, após o depende. Depende. Você fez isso ou fez aquilo? Uhum. Tem que ter o depois, é um questionário, né? Exatamente. É um questionário. Ah, mas depende. Se ele falar, Aí ele não souber, então assim, ele é uma armadilha. Mas realmente, por conta de que a nossa atuação ela tem fatores, né, ali, essa palavra se tornou... Analogia com o médico, né? Você tem aquilo, você vai fazendo um questionário, não é? E não é um pacote. A gente, né, ok, é justo comercialmente, né, por conta na parte comercial, mas não tem um pacote, você não consegue saber e prever. Então, depende disso. Você fez aquilo, você faz aquilo. Você vai ali, né, tenteando, como diz o caipira, vai tenteando até você ter uma solução que você julga tecnicamente necessária ou você imagina. Imagina ser necessária, né? Mas cai naquilo que a gente já falou aqui, né, nessa mesa. As previsões e projeções, elas são do passado, viajadas na maionese, no que você acredita que vai acontecer no futuro e talvez uma saidinha de caixa ali da tua vida, né? E aí, o que acontece? O cara, às vezes, se destaca porque ele acertou na viajada da maionese. E aí ele vira, uau, super agrônomo. Todo mundo quer contratar ele e tal, nananana. Mas é porque ele fez a previsão e usou os cenários de depende com as maiores probabilidades. Com técnica. Né? Então, assim, ainda assim, é uma jogada, né? Sim. Não é uma certeza. Não, a certeza é que não tem certeza. Não, o agrônomo, ele joga todo dia. Ele é uma jogada ali de baralho contínua com tudo. Né? Com clima, com tudo. Coisas que a gente não domina, não tem controle, né? Então, principalmente agora, né? Com essa total alteração do regime hídrico nosso, regime de chuva. Então, assim... Já não é mais a mesma coisa. Não, né? e a pressão das ODS, né, dos objetivos da ONU, a pressão do que a gente tem que entregar de meta como Estado e país lá em 2030, né, para responder para essa... Se a RT e o CREA responde para a sociedade aqui local, imagina o produtor e o Estado e o país que tem que responder para o mundo inteiro. A humanidade. Olha o link que você fez agora, com tudo aquilo que a gente começou conversando... Sobre responsabilidade, sobre ética do profissional, atuação. Olha o link que você fez. É um caminho sem volta. Se a gente quiser vender nossa produção, comercializar... Se a gente quiser ser o celeiro do mundo. Isso, e que colocam esse selo no Brasil de celeiro do mundo, isso é um caminho sem volta. A gente produzir, né, uma produção sustentável, né, pensando no meio ambiente, pensando nas pessoas, né, o social, pensando nas pessoas, no agricultor, no trabalhador... Em ter o alimento, né? Porque menos 25% debaixo de uma tecnologia, isso é uma perda gigantesca. Exatamente. E quantas pessoas não vão comer isso? E é outro fator que o profissional, que ele tem que estar antenado no mercado, que ele tem que saber. É só com... Não é mais produção a qualquer custo, produção. Ele tem que saber que ele tem que produzir, aumentar, sim, realmente, ser eficiente, né? Produzir mais em menores áreas, produzir com gestão de recursos hídricos, trabalhar de uma forma eficiente, porque... Primeira pergunta, tem água ou não tem água? Exatamente. É o risco. Não tem vida, Exato. não tem vida. E aí ele tem que saber que ele tem que trabalhar com isso agora, né? São os fatores dele. Se ele quiser ter sucesso na venda do produto dele, o agricultor e o Brasil como um todo, né? Ele tem que pensar nisso. Aí você vê, olha como que amplia as responsabilidades do profissional.
Então, a assim, gente, no final do dia, a gente alimenta o mundo. ele já não fica mais localmente aqui as opiniões dele, né? Os depende dele, não vai ficar só localmente. Só lá aqui. na propriedade. Ela vai ultrapassar a fronteira do Brasil todo. Ah, mas eu só produzo... eu mexo com soja, não produzo alimento. Pô, o boi louco. come o quê? Né? A cadeia de valor vai chegar no consumidor. Vai. De alguma forma, a gente está influenciando a vida das pessoas no bife ou no arroz que as pessoas estão lá. E aqui, né, Fernando, no nosso estado, nós estamos numa transição. Né? A gente já vem aí de alguns anos aí de transição de um estado em que a gente estava produzindo a commodity, né, e o produto para mandar para outros lugares, né? A gente está passando nós estamos numa fase agora, né? de transição de industrialização. O produto, Transformação. a transformação aqui no estado, aí o profissional ele vai passar a ver isso aqui. É lindo. Porque assim, é muito fácil você produzir, entregar o produto, vamos utilizar lá na... Tchau. Não, hoje nós estamos aqui. O produto que a gente tem, o grão, né, o legume, o milho, que tá tudo sendo utilizado aqui. Celulose. A celulose, a madeira, tá tudo sendo utilizado aqui. Então, é possível mostrar essa responsabilidade, falar para ele, o produto que você falava que produzia e mandava para fora, tá aqui, ó. Soja, ninguém come soja. Ninguém come soja, exatamente. Mas frita um pastelzinho que é uma Frita beleza. um pastelzinho que é uma beleza. Então tá aqui, exatamente, tá aqui, sendo produzido aqui, sendo industrializado aqui, Nossa. tá ficando pra gente aqui, tá vindo outras indústrias e o resultado do trabalho dele tá lá na prateleira. Com certeza. Você pega aí algumas indústrias, né? Nós temos indústrias locais aqui que Sonora. tá aqui, o produto dela é comercializado aqui. Uhum. A cana é produzida aqui, é Arroz processada Guacira. aqui. Arroz é verdade. E é comercializado aqui. Dallas. Né? Nós temos as cooperativas que tem, né? Todas comercializam óleo. Aqui nós temos Tapioca da Copa Sul. nós temos várias. Coamo. Óleo. Então, assim, olha só o cenário que ele pode... Etanol. O Aquele tempo todo. cara que trabalha com produção de milho e que vende lá para Impasa, ele vai chegar lá e vai falar, cara, eu participei disso Esse aqui. etanol, Participei disso aqui. Então, assim, Com olha que certeza. legal, olha que legal. Então, assim, o cenário, o que a gente tem hoje de cenário profissional, é ele olhar isso aí e falar, eu faço parte disso aqui. É. O Não, que é traz- muito lindo, O cara. que traz é carregado de responsabilidade também. É, o que traz. Traz Exatamente. carregado de responsabilidade. E eu, assim, né, dentro de tudo que você falou agora, eu quero só voltar um pouquinho no que você falou, que extrapola o cara que tá ali só na propriedade, né? E aí mostra pro mundo e eu vou lá pra prateleira comer aquilo que tá sendo produzido, né? Uhum. E aí eu vou fazer um merchan agora, né, da associação e do CREA, o quão é importante você ter, né, fortalecido essas entidades, né, essas instituições de classe para representar o seu direito e brigar por ele. Exatamente, ó. Uma das coisas que eu falo pro pessoal, assim, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa dos nossos elos, né, fortalecimento da nossa classe profissional, ele passa necessariamente por uma entidade de classe. Então, esse papel que vocês estão fazendo, isso aí assim, pra gente é de total, é fundamental. Então, uma entidade de classe, ela é um dos pilares, o sustentáculo do CREA. O nosso sistema profissional, ele é um sistema um pouco sui generis, diferente dos outros sistemas profissionais. Eu considero, assim, o CREA o conselho profissional mais democrático que tem. Por quê? Porque ele é fundamentado e ele é sustentado pelos dois pilares. A atuação dos profissionais através das entidades de classe. Uhum. Então, aquele profissional que ele está no mercado de trabalho, que ele está, enfim, os mais diversos tipos de profissionais. E as instituições de ensino, a academia. Então, o conhecimento, a formação do conhecimento e a atuação do profissional é o que sustenta o nosso sistema. Então, todos os nossos conselheiros, o nosso pleno, ele vem dessas duas entidades. Uhum. Então, é o que sustenta o nosso sistema profissional. Manter firme, sólida essas duas instituições, a academia e as entidades de classe, o CREA, ele faz isso, retornando, garantindo que a atuação dos profissionais lá na frente, elas vão ser sólidas, boas também, porque à medida que o CREA está atuando junto à instituição de ensino, ele está garantindo ali a formação plena, de qualidade, com as instituições de ensino, seja ela pública ou privada, e
fomentando a atuação das entidades de classe, ele também está garantindo isso aí. E aí, como que esses dois retornam esse trabalho para o CREA? Através dos conselheiros, através dos profissionais que vão ser encaminhados lá para tomar as decisões, Sim. a qual eu faço parte assessorando as câmaras especializadas do nosso plenário. Então, olha só, a nossa... Já tá com a fama deitar a na nossa cama. estrutura de suporte tem que estar o tempo todo. Então, assim, isso aí que você falou, Daniela, é fundamental. Né? Fortalecendo essas entidades, fortalecendo essas instituições, é o que fortalece a profissão. Então, o que eu falo pro pessoal? Falo assim, olha, galera, vocês têm que procurar uma entidade. Se é estudante, procura o CREA Júnior. O vínculo associativista, ele é a essência do ser humano. A gente passou... Pertencimento é o bando, A gente né? a gente passou ali dos caçadores e coletores a se estabelecer num local, ali já começou a constituir o associativismo. Isso é a essência do ser humano. Então, assim, o que de benefício traz pro profissional? Ali ele vai conhecer pessoas, por mais, eu ouso dizer que, assim, por mais diverso que seja os nossos meios de comunicação, a facilidade, as redes sociais, o vínculo profissional que a gente faz mediante o contato pessoal, seja ele online ou pessoalmente, ele é muito forte. Ali você conhece pessoas que vão trazer você para o mercado de trabalho, a conquista do primeiro emprego, estágio, pessoas que vão levar ali para a vida inteira. Sim. Né? Te aconselhando, te acompanhando, mentores. Então, e vem através de uma entidade. Aí esse fortalecimento, ele vem. Vocês são 2 exemplos disso. Com certeza. A Daniele, ela participava de longe, né, da associação, enfim. E isso ela foi trazendo para perto. E hoje, olha o tanto de contatos, olha a rede de contatos de pessoas que a gente faz. De pessoas diferentes. Sim. Engenheiros agrônomos que atuam desde de agricultura orgânica, né, passando por instituições públicas, privadas, olha o tanto de pessoas que a gente conhece. É rico. Engenheiros agrônomos que atuam lá no Nordeste do Brasil. Sim. Engenheiros agrônomos que atuam lá no Rio Grande do Sul. E oportunidade de atuar lá também. Exatamente. Sim. Olha só, então assim, isso é importante e isso é o valor. Isso é o que fica. E isso aí não tem como ser valorado. Não. Não tem como ser valorado Não. isso aí. Não. Não tem preço nas relações humanas que a gente faz, relações profissionais que a gente faz, quando a gente atua com o associativismo e dentro das entidades. Você não mensura esse valor, Não né? mensura, Você não gera, tem, né? Não tem esse valor. E é muito legal que, assim, antes, né, e não muito atrás, né, tipo, anteontem, tô brincando, a gente pedia, pelo amor de Deus, né, pra pessoa ir pra associação com a gente, pelo menos compor a diretoria com a gente, né, porque tem que ter aquele mínimo ali de profissionais. E as pessoas não querem assumir esse tipo de responsabilidade, porque é filantropia. Aqui a gente tira dinheiro do bolso, a gente não põe dinheiro no bolso, né? Então as pessoas ficam achando que por ter status, por aparecer, por nananana, e a gente tá o tempo todo junto com vocês e vocês aparecem como autoridade, então quem tá ao lado é chancelado por vocês, né? CREA e Confea. E aí, assim, a pessoa inventa a história na cabeça dela e ela acredita naquela história que você tá multimilionário porque você tá ali do lado do Jason, né? Então, e aí foi muito legal porque eu tô no meu 2º ano de conselheira. Aí, o primeiro ano eu fiz minhas relações, e aí eu passei para o 2º ano que teve conselheiro. A gente teve renovação de 50% da nossa Câmara. E aí, teve conselheiro que não é mais de entidade de classe, de instituição de ensino, que não foi mais indicado, que agora quer vir para a entidade de classe para continuar fazendo o trabalho. Então, olha o tanto que essa pessoa tem esse crescimento também pessoal lá dentro, que aí vira o legado dela, né? Ela quer contribuir. Exatamente, assim, nós temos... Aí, agora, é legal você focar nessa parte dos conselheiros, porque é justamente isso que a organização do nosso sistema profissional, ela busca. Ela busca, assim, por que traz representantes de entidade de classe?
para trazer aquele profissional que está lá trabalhando, atuando no mercado de trabalho, nos mais diversos segmentos, público, privado, e trazer isso para as decisões dentro da Câmara ali, trazer esse conhecimento dentro da Câmara. Pega hoje um exemplo da nossa Câmara de Agronomia, ela é uma Câmara plural, nós temos profissionais que atuam na docência e atuam desde disciplinas da parte de solos a profissionais que atuam com agroecologia. Aí nós temos consultores que trabalham com assistência, profissionais que trabalham fazendo projetos, nós temos profissionais que trabalham com área ambiental, nós temos profissionais que trabalham no governo, na agência de defesa, nós temos em prefeituras, né? Nós temos uma gama de profissionais que ali consegue trazer um cenário de como está a atuação dos nossos profissionais no Estado. Sim. Olha que legal. E aí essas relações que elas vão sendo construídas, Dani, é justamente cumprindo essas etapas que você falou. Às vezes ele chega ali, ele não queria muito estar ali como conselheiro, mas ele vai vendo, poxa, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, eu consigo contribuir, eu consigo construir, e aí ele vai vendo as relações que ele vai fazendo para poder chegar no objetivo que é o foco do CREA, que é a fiscalização. Ele vai vendo que ele tem que construir relações com os colegas que estão lá no governo do estado, lá no Ministério da Agricultura, lá nas prefeituras, aquele cara que está atuando ali no banco, nas instituições financeiras. E ele vai vendo que essa relação ele vai construindo e ela vai trazendo um crescimento para ele. Sim. E para os alunos, às vezes, também. Sim. Que aí ele começa a levar essa galera lá para falar para o aluno. E ele vai vendo que o crescimento dele é muito maior do que se ele estivesse ganhando alguma coisa. Sim. Porque uma coisa importante aqui, né, ser conselheiro é honorífico. Né? Não tem... E ser membro de entidade de classe e ser da diretoria de entidade de classe não se recebe nada. Nada. Né? Nada para isso. Recebe Então, boleto. Boleto Então, todo ano. o crescimento que tem com isso é muito grande. E eu acho, assim, gratificante para quando você chega... Quando você chega e fala assim, olha, isso aqui, ó, esse projeto que vocês estão construindo. Cara, olha que legal, né? Olha uma forma de passar, da mensagem chegar para aquele profissional. Sim. Quando eu vou em alguma instituição, tem um caráter formal das coisas por conta da natureza da nossa instituição, que ela tem um caráter formal, né? Mas olha a mensagem que a gente está entregando para o profissional de uma forma mais... palatável? Mais palatável, exatamente, né? Contraída. Daniele contando as passagens da vida dela. O Jason contando a vida dele. Então, assim, eu acho que é uma forma legal e que uma entidade pode trazer isso de uma forma que passa pro profissional e ele consiga absorver isso aí. E aí consegue pegar vários públicos, porque nós temos hoje engenheiros agrônomos aí de 21 anos de idade, de 20 anos de idade, e nós temos profissionais atuando no estado branca. com 90 anos de idade. Fofoxo. Cabecinha branca. Nós temos diversos profissionais engenheiros agrônomos que estão atuando. 90. Nós temos muito falado na nossa Câmara de Agronomia lá, nós temos diversos professores atuando assim com uma experiência que traz essa bagagem. Então, a linguagem, o público que a gente fala é para todo mundo. E todos eles fazem parte do mesmo sistema profissional. Sim. Todos nós. Sim. Né? Então, é a forma com que a gente leva essa mensagem, e ela diz muito como ela vai ser absorvida, né? E assim, a nossa intenção, né, minha e do Fernando, né, mas é claro que com a chancela da diretoria toda da EAMES, é também levar de forma descomplicada o agro para a população em geral, né? Então, tudo que a gente está falando aqui... lá na cabeça, né, da pessoa que está pensando que ela está comendo agrotóxico e tal, já está, de alguma forma, desconstruindo isso e construindo a verdade na cabeça dela. Né, dizendo, não, então eu posso perguntar se tem um responsável técnico ou não. Exatamente, entendeu? Exatamente. A sociedade tem que não só pode perguntar, como cobrar isso aí. Sim. Fala assim, olha, isso aqui, eu sei que tem que ter um profissional. Sim. Cadê? Quem que é o profissional disso aqui? Exatamente. Então, assim, e esse, na verdade, é o caminho, né, Dani? Muitos... os fornecedores hoje das redes supermercadistas, enfim, eles vão querer saber. O comprador, ele quer saber. Exigente. Ele é exigente, né? Qual que é o ambiente que aquilo foi produzido? Então, assim, isso aí, e essa forma com que chega essas informações para as pessoas, elas não sabem que elas podem cobrar isso, que aquilo ali tem que ter.
Então, assim, isso é importante. E a mensagem que chega para as pessoas e a forma com que chega para as pessoas é importante. As pessoas saber que ela tem aquele direito de cobrar aquilo ali, que ela tem que ter um profissional, que tem que ser um profissional qualificado, tem as exigências legais. Uhum. Então, a mensagem, então, eu acho que está chegando assim de uma forma muito legal para todo mundo. Aí, ó, que podcast, hein? Hoje Falando em mensagem... Falando nisso, né? Caminhando para o final. Foi uma... Yes! Consegui, pessoal! Não, foi uma aula. Não, eu tentei várias vezes já essa frase, já? mas tudo bem já. Bom, Mas foi uma aula, percebi. assim, eu acho que... Tava hipnotizado. Passando para o pelo meu final, como super. que é? Não, é porque a deixa... Estamos caminhando para o final. Caminhando para o A final. deixa do Fernando, para cortar a gente, né? Te pedir, como convidado, a mensagem final. Foi o final, mas... Encaminhando para o final, mas qual que é só- a sua mensagem, a sua dica, não sei Mas o que foi... que lá. Mas aí tem mais uma hora daí, né, Didi? Foi... Aí a de parte podcast, 2. né? A gente Não, vai ao tem que banheiro e pegar a verba, volta. cadê? A gente não ganha para isso, mas a estrutura é paga, então a gente tem que fomentar Tá pago isso. só 1 hora, tá? É, A ligação vai cair. Mas assim, eu acho que a gente vai hoje para a 8ª gravação. Assim, Oitava. vai ser o 8º, né? Que a gente tá fazendo isso aos poucos e liberando, mas assim, acho que o Jado veio aqui para dar né, foi Fechar meio com que um chave de fechamento, ouro. Porque assim, veio uma instituição, né, que todo mundo julga, né, punitiva e com uma visão jovem, com uma visão de, gente, vamos agregar valor, vamos nos, né, valorizar, né? Essa palavra que fica, né? A valorização. O CREA quer que o profissional seja mais valorizado e que ele se valorize. Então, assim, foi muito legal. Eu acho que a gente pôde contribuir para o nosso engenheiro agrônomo aí, Com certeza. que vão ter mais. Agora a gente tem que estar para outra rodada, porque foi muito bom. Foi. Gostei dessa. Foi. A gente tinha planejado outra coisa e RT... Não, foi uma aula de RT. Se você, né, a gente pode... Tudo que diz respeito a RT nós abordamos. Tudo. Sim, Eu acho que uma foi aula bem de RT. De uma uma fórmula tranquila. muito tranquila, né? E eu acho que consegue ser absorvida por qualquer público, qualquer pessoa, qualquer profissional. Para mim, a gente cobriu todos os pontos, todas as nuances ali que tem em relação a RT. Você vai pedir a mensagem agora pro Jado? Você quer falar alguma coisa? Finalizando? Indo para o final, Indo para o final. Não, como é que é? Caminhando para o final. O que essa mente brilhante tá pensando? Deixa ele falar uma mensagem. Deixa uma mensagem para os engenheiros agrônomos e afins. E afins. Eu acredito assim, Dani e Fernando, que eu acho que nossa atuação como profissionais, nós falamos muito aqui assim, em relação à valorização do profissional. Não existe ninguém, nenhum órgão, nenhuma instituição que vai estar no lugar do profissional. Então, assim, esse papel de se valorizar, ele cabe única e exclusivamente ao profissional. Então, é ele que tem que ter em mente o que ele passou, todos os percalços que ele passou para estar ali, e ele buscar essa valorização. E trazendo à tona novamente aquilo que nós tínhamos falado em relação a ele se preparar para aquilo, realmente ele tem que se preparar. Ele pode não estar numa posição de trabalho hoje que ele gostaria, mas ele se prepare. Cocria. Aquela máxima lá, afie o seu machado, Uhum. pode parecer um tanto quanto clichê, mas realmente Estar preparado. É válido. está preparado para as oportunidades. O mercado de trabalho nosso aqui no estado hoje está muito bom. As instituições, o curso de agronomia no estado do Mato Grosso do Sul é um dos poucos cursos que nós não temos evasão e a procura se mantém da mesma forma. E se o cara começar hoje, ele tem emprego amanhã. Ele tem, Estágio que o pessoal- remunerado. É tá? verdade. Porque tá muito bom. Então, assim, galera aí que tá estudando, que tá no curso de agronomia, ou que tá pretendendo fazer agronomia, vão em busca disso. Mas, assim, não é fácil. Não. Não é para aquela pessoa que é aventureira, que, Não é modinha. eu não sei o que fazer, vou lá fazer agronomia. Não, tá? Então, assim, tem que se dedicar, tem que se preparar, aproveitar o período que está ali na instituição, aproveitar para poder ir além. Uhum. Então, o profissional, tem uma das coisas que eu falo também, o mercado de trabalho, ele é um funil bem grandão, onde que todo mundo cai ali naquela lâmina. Peneirona. Tá
todo mundo ali. Aí, assim, a qualificação e as qualidades que ele tem profissionais, e aí entra as qualidades pessoais, aí elas vai afunilando e chegando. Então, assim, mas mercado de trabalho, todo mundo vai estar. Uhum. Só que quem vai ocupar os melhores postos, aqueles agrônomos, aqueles engenheiros agrônomos que vão ocupar os melhores postos nas empresas, são os que mais se prepararam. Então, assim, trabalhar qualidades pessoais hoje para o profissional de agronomia é importantíssimo. Trabalhar com sua comunicação, trabalhar a desenvoltura, relacionamento, é importantíssimo. Então, assim, muitas empresas hoje, elas optam de ter um profissional que ele é bastante técnico, mas ele não tem habilidade nenhuma de comunicação. E tem um profissional que ele é pouco técnico, mas habilidoso na comunicação, ela vai trabalhar a área técnica dele, porque a Mais fácil comunicação já formar, tem. né? Mais fácil formar. Sim. Então, assim, essas são as características que o profissional precisa ter hoje no mercado de trabalho. Trabalhar isso, trabalhar a sua capacidade de se reinventar, de se colocar na condição de aprender tudo novamente, começar de novo as coisas. E falei de comunicar, mas ele também tem que passar a informação e receber a informação. Então, É a é isso. máxima da comunicação, né? Máxima. É isso. Então, e o CREA lá, nós fazemos tudo para isso. Nós temos uma gestão hoje com a presidente Vânia, que ela gosta muito disso. Nós temos hoje diversas possibilidades de qualificação profissional junto às entidades de classe. Nós vamos lançar agora, vou dar um spoiler. Vocês já sabem, mas nós vamos lançar agora no mês de fevereiro uma plataforma de qualificação profissional, onde o profissional vai poder fazer a sua reciclagem ali, principalmente no que diz respeito à gestão, né, que é uma defasagem que nós temos, né, uma falha, né, na formação dos nossos profissionais, que nós não temos isso na graduação. Isso aí nós temos que buscar depois através de cursos. Então, o CREA ele vem nessa constante, ajudando as instituições, as entidades de classe nessa capacitação dos profissionais, valorização profissional. O CREA hoje é um dos pioneiros no Brasil, é o pioneiro, aliás, em questões de concurso, garantia de salário mínimo profissional. Nós temos inúmeras ações judiciais para garantia de salário mínimo profissional nos concursos públicos aqui do Estado. A interação com o governo do Estado aqui para garantia de salário mínimo com os funcionários públicos que são profissionais dentro do governo do Estado. A classe agronômica nós temos na Agência de Defesa, a Extensão Rural do Estado está sendo contemplada com isso. Isso é importantíssimo. Um profissional que ele é bem remunerado, ele cumpre muito melhor a sua função. Então, é isso. O CREA, a gente está atuando aí de maneira a garantir que a atuação do profissional ela seja voltada mesmo para a sua atuação técnica, né? E deixando essa parte de garantir para a sociedade aí um profissional melhor para o nosso conselho profissional. Então, é isso, pessoal. Tá no sucesso. Sucesso. Boa. Obrigada. Obrigado. Obrigada por aceitar nosso convite. Vou só reiterar o que eu sempre falo para você, gratidão por representar e servir a nossa classe. A gente é muito sortudo de ter você como lá dentro, né, do CREA e também como nosso assessor, porque... Aí ele gosta do que faz. Eu gosto Ele lá. gosta, Eu gosto. é um amor. Eu gosto. Você vê que ele... Eu levo ralo, inclusive, lá da área, porque eu tô lá assessorando, eu tô... Não, mas... Que deveria estar lá em cima, né, no degrau agora que você ocupa, Mas e é o ele seu- desce e vai lá ajudar a gente Seu no chão de preciosismo fábrica. naquele ponto de fazer o que você gosta ali. Então, há quem diga que sim, que fala pra mim, mas você não... passa isso aí pra outra pessoa e não sei o quê, porque... eu não vejo isso como Um ônus. exatamente. Não vejo. É a parte legal. Porque ali é a minha chance De voltar. De ser agrônomo. de estar dentro com os colegas, né? E a gente discutiu diversos assuntos. Então, pra mim, assim, é prazeroso. Prazeroso Gratidão mesmo. também Gratidão. pela essa doação. É Com muito... certeza. Eu foco no já, assim, eu tenho um objetivo. Uma- Saber de lei, uma pessoa desenrolada, então...
Treino. Tudo na vida é treino. treino. Já dizia Joneto Frederico, treino é treino, jogo é Jogo é jogo. Eu fui mandar pra ele um arquivo, tinha 250 páginas, né? Aí falei, rapaz, vou assustar o Fernando, vou diminuir pra 29 aqui. Aí cortei o arquivo, botei só as primeiras 30 páginas ali, mandei pra ele, que era 250 páginas. Eu falei, Fernando vai querer ler tudo isso aqui, aí ele vai embaralhar todas as coisas. Mandei só 29 páginas pra ele começar a ler. Mas no decorrer dessa semana eu vou mandar. Mandei uma planilha pra ele com... Não, bota lá, Alexa, lê aí esse documento pra mim, enquanto eu lavo louça. Foi bom. Não, ele leu, eram coisas boas de ler e assim, interessantes. Coisas novas vêm por aí. E coisas novas vêm por aí. Aê, Nós temos coisas adoro. aí. Muita coisa pra fazer. Fica de olho. Muita coisa pra fazer no decorrer desse ano. Pessoal, fica aí. Muito obrigada. Gratidão, meu presidente. Minha mente brilhante. Tá aí mais um Gratidão, episódio mais um episódio disruptivo. disruptivo. Até o próximo, então. Tchau, tchau.